Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao nono dia, né? Ao nono dia dessa série de 21 dias. Deus abençoe vocês, Deus abençoe seu sim, Deus abençoe você estar aqui, né? Para ouvir mais uma vez algo da parte de Deus, tá? E aqui, não quero me alongar, já quero ser mais direto ao ponto. Eu visto que a gente já fez aí a introdução, já dei alguns avisos, então, só recapitulando, né? Se você perdeu algum dos dias, hoje é o nono dia, se você perdeu algum dos dias, se você está pelo YouTube, vai estar disponível aqui no canal, né? Os demais vídeos para você assistir as demais ministrações, tá? E para você que está aqui ao vivo no Meet, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tenho certeza que Deus tem algo mais para falar no seu coração. E hoje eu tenho a satisfação, a grata satisfação de ter com a gente uma pessoa, né, que vai ministrar aos nossos corações neste dia, nesta manhã. Rapaz, vocês são corajosos, hein? Acordar de madrugada, né, para assistir essa ministração às 6 horas da manhã. Você tem que estar com sede e fome da palavra de Deus. E Deus seja louvado por isso, tá? Mas também você está comprometido com o seu recomeço. Você está comprometida com o seu recomeço. Esse sim não é para mim, esse sim não é para você demais, esse sim não é para o projeto, esse sim é para você. E eu fico feliz por isso. Fico feliz porque quando você entende, quando você se doa, se entrega ao processo, a sua cura acontece, tá? Deus seja louvado por isso. Graças a Deus. E a pessoa que vai falar conosco, que vai ministrar nosso coração, já está com a gente aí no projeto há algum tempo. É uma empresária, né? É uma amiga, é o apoio do projeto também, né? Intercede junto conosco e tem um coração maravilhoso, né? Tem um coração humilde, tem um coração ensinável. Deus seja louvado pela vida da Camila Mengon, gente. Se vocês não sabem, é ela quem faz as confissões, tá? O texto de confissão que você vê no grupo, o texto de confissão que você vê na descrição da live, é essa pessoa abençoada que faz, tá bom? Então, recebam Camila Mengon, né? Com barulho, uhul! Não dá para fazer barulho na live. Não dá para fazer barulho na live, mas é isso aí, Camila. Deixa Deus te usar e fique à vontade. Olá, todo mundo está me ouvindo? Dá para ouvir bem? Sim. Graça Pode. e paz, queridos. Eu aceitei um desafio grande para mim, falar em público. Eu gosto dos bastidores, como você já deve ter percebido, então por isso que eu fico ali escondidinha, só anotando tudo, para depois fazer nossas confissões. E aí o Elias me fez esse convite e eu aí, na ousadia do Senhor, aceitei. Eita glória! Vamos ver o que Deus tem preparado para a gente, hein? E como ele já falou, nós vamos falar sobre acessos, né? A quem nós estamos dando acesso em nossas vidas, acesso em nossos corações, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente não consegue seguir, romper nossa vida espiritual porque nós estamos dando acesso a espaços, a tesouros que nós temos escondido para pessoas erradas, não é? E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã, né? E em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, amém? Vamos orar brevemente, pedir para o Senhor se manifestar aqui entre nós, feche seus olhos e peça para o Espírito Santo abrir o seu coração e tocar em você essa manhã, amém? Em nome de Jesus. Papai, nos colocamos em tua presença mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. E eu te agradeço, Senhor, pelo sim que eu disse ao Senhor em algum dia da minha vida. Muito obrigada por esse momento, Senhor. Que eu não seja mais eu falando agora, que seja o teu Espírito, Senhor, através de mim, em nome de Jesus. Que eu seja um instrumento do Senhor. Fica à vontade, fala comigo, Senhor. E também fala com os meus irmãos que aqui estão, que se dispuseram a ouvir a tua mensagem. Senhor, que essa mensagem alcance a todos que estão assistindo online,
ou as que estão assistindo ao vivo, ou as que vão assistir posteriormente, que o Senhor possa tocar cada um deles em o nome de Jesus, e que a graça e a misericórdia do Senhor alcance os lares dessas pessoas, que todos eles que moram nesse mesmo ambiente, Senhor, possam ser tocados de maneira abundante, e que todos sintam a paz do Senhor ao longo deste dia, que seja um dia diferente na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, o título da mensagem que eu trouxe para vocês hoje é Não seja sabotador do seu processo. Eu falo assim mansamente, mas às vezes eu posso dar uma apertada, então eu já peço perdão para vocês agora antecipadamente. Não fiquem magoados comigo. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Isaías 39. Nós vamos ler alguns outros textos depois, tá? Mas nós vamos começar lá em Isaías 39, que fala para a gente sobre um rei que abriu para o inimigo aquilo que não deveria ter mostrado. Isaías 39 vai falar do rei Ezequias, no verso 1 mesmo. Eu vou ler. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tais quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até os dias de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aleluia, eita glória. Olha aí, a gente tem um rei que simplesmente mostrou toda a sua intimidade, todo o seu palácio, todas as áreas. A gente viu aí que não teve área nenhuma que ele não mostrou para pessoas que não eram aliançadas com o Senhor. Aleluia. E aí eu já quero deixar lançada a primeira pergunta para vocês. Quem tem permissão para tocar em você? Quem tem permissão para tocar nas suas feridas? Quem tem permissão para tocar na sua alma? Quem tem permissão para invadir a sua intimidade? A quem você tem dado essas chaves? Até o final aqui, eu queria que vocês tivessem na mente de vocês, no coração de vocês, essa resposta. Que vocês buscassem ao longo da vida de vocês todos os acessos que vocês deram e para quais tipos de pessoas vocês entregaram as chaves. E também qual tem sido a sua responsabilidade para o seu próprio processo de cura. Eita glória. Então, Ezequias mostra tudo. A gente vê aí no verso 2 que ele mostra tesouro, ele mostra especiarias, ele mostra unguento, ele mostra armas. E nenhuma coisa houve em sua casa que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Ezequias mostrou para o inimigo suprimentos, mostrou defesa, mostrou provisão, mostrou cura, até os ungüentos. E tudo isso ele perdeu, porque Deus disse para ele que tudo isso seria perdido. Inclusive, na continuidade do texto, diz que até os filhos dele, a posteridade dele, se tornariam eunucos do rei da Babilônia.
Uma má ação, uma má atitude nossa influencia até os que estão ao nosso redor. Então é algo muito sério, meus queridos. É algo muito sério. Qual foi a consequência de tudo? De tudo não. Ele estava feliz, ele quis mostrar, ele recebeu, ele mostrou o que deveria. Ele não teve uma má atitude. Ele não teve uma má intenção. Ele só mostrou para quem não deveria mostrar. Né? E muitas vezes a gente também, muitas vezes não, normalmente quando a gente se revela para alguém, quando a gente se permite que alguém entre em nossa intimidade, a gente também não tem essa má intenção. Né? A gente permite a pessoa entrar, não numa má intenção, mas é a pessoa errada. Não é que a gente mostre o que não deveria mostrar, a gente mostra para quem não deveria ver. Aleluia. A consequência de tudo isso foi que tudo o que ele mostrou, ele ia perder. Tudo. Ele ia perder. O problema não era ter tesouros guardados, o problema não era ter a casa do tesouro escondida, o problema era para quem ele mostrou. Ah, tem gente que fica abrindo os cômodos da sua alma para quem não tem aliança, para quem não tem maturidade, para quem não está pronto para ver, para quem não tem temor. E se a gente se mostra, se revela para pessoas que não têm aliança com Deus, a gente se fere. É impossível a gente se expor, a gente deixar entrar em nossa intimidade pessoas não aliançadas e nós não saímos feridos. Porque quem não tem aliança, ele não tem compromisso com a nossa cura. Ele vai nos ferir e vai sair das nossas vidas depois de ter visto o que interessava, depois de ter pego o que interessava, e eles vão sair de nossas vidas sem se preocupar se nos feriram, se nos magoaram, levando os nossos maiores tesouros. Porque eles não são aliançados como nós somos. Eles não têm responsabilidade emocional. Eles não têm maturidade espiritual. Aleluia. Eu ia falar sobre outra coisa. Ontem, quando eu terminei de fazer meio que um resumo do que eu falaria, quando eu fui fechar o caderno, Deus me trouxe no meu coração essa passagem sobre este rei que abriu o castelo dele para quem não deveria. E aí lá vai eu mudar tudo que eu ia falar. Então, provavelmente, dessas 50 pessoas que estão aqui agora, eu estou falando nem que seja direcionada para uma única pessoa. Em algum momento da sua vida, você mostrou os seus tesouros para quem não deveria. Agora eu vou falar a chave de tudo que eu vou falar aqui até o final. A chave é: você precisa aprender a discernir. Nem todo mundo que chega na sua vida precisa entrar. E nem todo mundo que entra precisa ver tudo. Nem todo mundo que chega na sua vida precisa entrar na sua intimidade. São colegas, são conhecidos, são amigos, visita. A gente recebe na sala. A gente recebe na varanda, no alpendre, sentado lá fora. Você precisa ter discernimento para permitir quem você coloca na sua sala, na sua cozinha, melhor dizendo, na sua mesa. Porque os mais íntimos a gente recebe na cozinha. E os mais íntimos ainda a gente leva para o nosso quarto. O nosso lugar sagrado, para o nosso íntimo. Aleluia. Não é porque as pessoas estão passando pela sua vida, estão chegando na sua vida, que você precisa abrir a porta para todos. Você tem que ter maturidade para saber quem você coloca dentro dela. Faz parte também da sua responsabilidade com você mesmo, fazer essa seleção. Porque nem todo mundo que entra está pronto para ver tudo. Para ver o seu eu verdadeiro. Não é? Eu quero compartilhar com os irmãos agora em Jó 2. Jó é uma referência muito grande de amigos que não são tão bons conselheiros.
né? Deixa eu ler rapidinho aqui. Jó 2, o verso 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram sua voz e choraram. Rasgaram cada um o seu manto, e sobre suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites. Porém, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Eita. Aqui a gente vê, se a gente parar nesse trecho aqui, a gente vai achar que Jó tinha os melhores amigos da vida. Os amigos dele vieram de longe, não reconheceram ele de tão desfigurado que ele estava. E aí eles rasgaram suas vestes, jogaram pó de cinzas na cabeça, sentaram no chão e choraram, prantearam com Jó 7 dias e 7 noites sem trocarem nenhuma palavra. Fala para mim se isso não é sinal de amizade. Nós temos amizade assim que vê a gente na ruína e tem coragem de ficar do nosso lado sem dizer nada por tempo indeterminado, enquanto o nosso coração estiver ali, no desespero. Se a gente parasse aqui, a gente ia achar que Jó tinha os melhores amigos. Mas enquanto eles estiveram em silêncio, isso foi uma verdade. Mas a partir do momento que eles abriram a boca para falar com Jó, para começarem a aconselhar Jó, eles pioraram a situação de Jó, porque eles trouxeram mais peso para a vida de Jó. Eles começaram a mostrar para Jó acusações. Para eles, o que Jó passava era a responsabilidade dele por algum pecado que ele tinha cometido. Então, a gente tem que ter o pé, a gente tem que falar, a gente tem que ter sensibilidade. A gente não precisa só falar a verdade, mas a gente tem que ter sensibilidade para falar, e muitas pessoas não têm. E muitas pessoas que a gente quer andar são pessoas duras de coração, de dura cerviz, e a gente se fere mais ainda profundamente, ou a gente tem como verdade o que as pessoas falam, porque a gente vê a atitude tão bonita, nossa, não, mas essa pessoa é minha amiga, eu ponho minha mão no fogo por ela. Ela sabe tudo da minha vida, ela está comigo há anos, ela sabe cada detalhe da minha vida. Mas ela realmente tem te aconselhado, baseado na palavra do Senhor? Ela tem te aproximado de Deus ou ela tem te afastado? Ela está te afundando, ela está te arruinando e você não está percebendo? De onde essa pessoa saiu para te aconselhar? São perguntas que a gente precisa fazer na nossa vida em todos os níveis. Eu tenho buscado conselhos com parentes, esse parente é o quê? Qual o princípio dele? Essa pessoa realmente me aconselha com bons conselhos? Ou ela só emite a opinião dela? A gente não tem que viver de opinião de pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas assim. Aleluias. A gente precisa de pessoas que têm verdadeiramente direção de Deus e não só opinião própria. Porque muito cuidado com essas amizades que podem ruir e te tirar de verdade do caminho do Senhor, porque elas se tornam peso para você, peso na caminhada com você. Não fale de você, não fale de suas intimidades para quem você sabe que não tem maturidade espiritual. Para quem você sabe que não tem uma vida reta com o Senhor. Porque dali, dessa pessoa, não virão bons conselhos. Pode ser uma pessoa divertida, extrovertida, alegre, mas ela não tem os princípios do Senhor que você precisa ter. Talvez ela não tenha a mesma aliança com o Senhor que você tem. Então, você tem que ter discernimento e saber separar uma amizade verdadeira de apenas um colega para passar um tempo. Cuidado com a sua intimidade. Se proteja, se preserva. Agora, na Bíblia, a gente também tem muitos bons amigos, né? E o que Deus trouxe ao meu coração foi o bom samaritano. O bom samaritano, ele não, ele foi o contrário dos amigos de Jó, que aconselharam errado. O bom samaritano nem abriu a boca. Ele fez
Ele entregou aquilo que ele era, a sua essência. O samaritano não tinha cargos, não era ninguém, pelo contrário. Ele viu aquela pessoa ferida e fez o que um cristão deveria fazer. Pegou a pessoa, curou suas feridas, passou óleo na ferida, levou, cobriu despesas, levou para uma hospedaria e tratou dessa pessoa. Ainda disse que voltaria para ressarcir o dono, caso precisasse. Então ele cuidou do princípio ao fim, porque ele ainda voltaria para ver como aquela pessoa está. Não era conhecido, ele apenas entregou aquilo que ele tinha de dentro dele, sem abrir a boca. Nós podemos ser esse samaritano, nós podemos ajudar pessoas. O projeto Recomeçar tem esse princípio também. Não é só pastores do Recomeçar que ajudam as pessoas, os terapeutas que ajudam as pessoas. Aqui nós temos pessoas em todos os níveis, em todos os processos. Não vamos esperar eu ter um cargo para eu poder fazer alguma coisa, porque ali, ó, o sacerdote e o levita passaram pela pessoa caída lá na estrada e não fez nada. A ajuda vem de quem a gente menos espera. Talvez você aqui que está num estado mais avançado do seu processo, você tem uma palavra de sabedoria que vai acalmar um coração aqui dentro do projeto. Se você está lá na sala de mulheres, na sala de varões, e está vendo alguém abrir o coração e está vendo alguém ali no desespero, entra você em ação, não fica correndo atrás do pastor. Talvez Deus quer te usar ali naquele momento. É você que está vendo aquela mensagem. Então, se permita. Espírito Santo, o que eu posso falar para essa pessoa? Como eu posso acalmar esse coração nesse momento? Seja você usada, seja um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha receio, não se guarde. O projeto aqui é isso, é um ajudando o outro, não é? Então, e você também precisa saber escolher quem pode ser esse samaritano na sua vida. Não adianta você só ter pessoas próximas, como o sacerdote e o levita, que não fizeram nada. Não ande só com pessoas pelo nível delas, pelo cargo delas. Ande com pessoas pelo coração delas, pelo espírito delas. Conheça o espírito das pessoas, o eu verdadeiro delas. Não ande só por aparência, porque quando você precisar, essas pessoas não vão te ajudar. Só que, agora a parte que dói um pouco. Não basta a gente só ter a pessoa certa por perto, se você não fizer a sua parte no processo. O samaritano se permitiu ser curado. Ele não ficou se debatendo lá no chão, não, eu não quero. O ferido se permitiu ser curado, ser carregado, ser levado para a hospedaria por uma pessoa, por um samaritano. Ele não ficou se debatendo, ele não falou, não, você não, eu quero outra pessoa. Ele se permitiu. Ele se permitiu. Aqui no Recomeçar, queridos, nós temos bálsamo, nós temos cura. Aqui o pastor Elias já falou nas primeiras lives. Nós temos pão, nós temos vinho, nós temos azeite. Aleluia. Mas não basta o projeto ter tudo isso pronto. Tem gente que não está aceitando o tratamento. Está disponível, mas tem pessoas que não estendem as mãos para receber. Vocês conhecem muitas pessoas aqui dentro que estão só por estar. Cadê as pessoas na live? Cadê as pessoas nos encontros ao vivo para sermos curados e transformados? Não é verdade? O produto nós temos, a cura nós temos, o bálsamo nós temos, a unção nós temos, mas nós não temos todos os corações disponíveis para serem tratados. Então, que o seu coração esteja rompendo e vencendo este processo, em nome de Jesus, para que amanhã vocês possam estar aqui fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Aleluia. Não fique esperando alguém carregar a sua dor, alguém carregar os seus problemas por você, alguém curar você. A gente também não consegue abraçar todo mundo. Então, seja você
o início do seu processo de cura. Seja você disponível, se coloque na brecha, se coloque em posição para receber. Não tem como o pastor não fica carregando a ovelha no colo. O pastor vai falando e as ovelhas vão seguindo. Não tem como carregar uma por uma no colo. Então vocês precisam entender muito isso muito claramente. Aprenda a não terceirizar a sua cura. Como aquele paralítico lá do tanque. Você quer ser curado? Ah, mais. Você quer ser curado? Ah, mais. Não tem mais. É você quer. Está disponível. Você quer. Nós estamos caminhando para a nossa cura. Todos nós. Nós não estamos totalmente curados. Nós nem estaríamos aqui. Todos nós estamos em processo de cura. Então, eu quero ser curado ou eu quero ser carregado, paparicado, mimado? Em que posição eu me encontro? É uma pergunta que eu preciso deixar para vocês. Pode doer, mas a gente precisa ser sincero conosco mesmo. Não, no momento eu quero ser mimado, eu não quero fazer nada. Eu aceitando, eu reconhecendo isso, já é um princípio, já é um começo, para eu sair de onde eu estou. Você chegou até aqui, mas é você quem aceita os processos e se posiciona. O recomeçar te mostra a direção. Ele te ajuda a desfazer o novelo que está na tua cabeça. Mas você que pega a linha e vai refazendo um outro novelo. Esse emaranhado que está aí é você que pega e refaz. O recomeçar te mostra como você começa a fazer isso. Eu quero dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás eu trabalhava em cozinha industrial. Eu sou nutricionista, eu trabalhava em cozinha industrial e a minha equipe já estava sentada almoçando. Eu era sempre a última a almoçar e um cliente pediu ovo frito. E as cozinheiras já estavam lá sentadas, eu falei, não, deixa que eu faço. E lá fui eu pro fogão fazer um ovo frito. A frigideira industrial é gigante. Liguei, fiz. Quando eu fui pegar o pratinho para colocar o ovo pronto, o prato estava um pouco úmido, que eu tinha tirado da máquina de lavar, e ele escorregou da minha mão, bateu no cabo da frigideira e todo aquele óleo virou em cima de mim. Queimou toda a minha perna. A calça de uniforme era de tergal, enrugou na hora e grudou na pele. E eu, naquele desespero, comecei a arrancar a roupa ali na cozinha. E alguém já viu e correu para dentro, me levou. Camila, o banheiro, eu lembrei que tinha chuveiro no banheiro, corri para a água e fui tirar. A hora que eu tirei o uniforme, a pele veio junto. E foi horrível, doeu, foi uma dor insuportável. E o que que aconteceu? E aí começaram as especulações. Uma falava, pega clara de ovo, a outra pega borra de café. E cada um queria passar alguma coisa na minha ferida. E eu falei, não, não quero. Eu no chuveiro mesmo, eu mesma fui arrancando um pedaço das peles. E aí, enquanto alguém corria na enfermaria, a enfermeira do trabalho subiu correndo e já pegaram uma ambulância da fábrica. Isso era em Palmeiras de Goiás, era Pif-Paf lá em Palmeiras. Me colocaram na ambulância e me trouxeram para Goiânia. Pensa, todo esse processo de Palmeiras até aqui, meu sangue já esfriou. Vim embora para cá. E eu cheguei no hospital, a médica olhou para mim, ela falou, olha, eu sei que você vai marcar a minha cara, você nunca vai esquecer da minha cara e nem da minha mão. Mas eu vou terminar esse processo aqui, porque daqui a alguns anos você vai se lembrar de mim e vai me agradecer. E ela vestiu a luva e esfregou toda a minha perna para tirar toda aquela sobra de pele que tinha ficado. E aí, o que eu quero dizer, queridos? É isso que nós temos que fazer com a nossa vida espiritual. É isso que nós temos que fazer com o nosso coração. Permitir ser tratado. Se permita ser tratado aqui onde você está. Você não chegou aqui por um acaso, tem um propósito. Deus te ama tanto que te colocou num lugar abençoado como esse. Então aceite. Entenda o nível que você está de tratamento, de cura ou de dor. Assim como eu aceitei aquela mulher esfregar a minha pele e hoje eu não tenho uma cicatriz.
Se você permitir passar pelo processo correto, amanhã você também não vai ter uma cicatriz. Você vai estar glorificando o nome do Senhor. Uma nova família, uma nova construção, uma nova carreira, seja lá o que for o teu processo. E você vai glorificar, Senhor, obrigada por um dia o Senhor ter me colocado dentro daquele projeto. Você vai testemunhar, mas sem cicatriz. Não permita que qualquer pessoa toque na sua ferida. Se eu tivesse permitido que aquelas cozinheiras tivessem passado clara de ovo, borra de café, sei lá, talvez não teria cicatrizado como cicatrizou. Porque elas não eram preparadas. Eu fui pedir ajuda para quem estava preparado. Eu fui pedir ajuda para uma pessoa capacitada. Eu fui para o lugar certo buscar ajuda. Não foi qualquer pessoa que me tocou. E assim nós também temos que fazer. Só permita, reconheça quem é a pessoa certa para você, para só apenas ela tocar em você, tocar no seu mais íntimo. Porque se a pessoa errada nos tocar, pode inflamar, pode infeccionar e vai demorar muito mais o tratamento, além de ficarem grandes cicatrizes dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A cura espiritual também dói, queridos. A cura de alma dói demais da conta. Porque é quando eu tenho que tirar as minhas máscaras, expor a minha dor para outras pessoas. Mas não se exponha para qualquer um. Se permita que só aquele que está pronto que, com o Senhor, reconheça a sua dor, saiba seus problemas, para que eles possam te aconselhar da maneira que convém. Em nome de Jesus. Vamos parar de nos abrir para pessoas erradas. Aleluia. Hebreus 12, 10. Fala um pouquinho sobre isso. Hebreus 12, 10 diz assim: não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza. Mas depois podemos ver que produz frutos de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Então se permitam ser corrigidos, porque no momento dói, assim como doeu aquela minha queimadura, doeu demais, mas hoje eu não tenho uma marquinha, nem para falar que eu tenho uma manchinha assim para me lembrar de algo do que me aconteceu. Não tem, não tem. E olha que eu sou branca quase transparente, né? Era para ter um monte de marca que não ficou nada, porque eu aceitei o processo. Eu ia dia sim, dia não, naquele hospital para ela raspar a minha pele, dia sim, dia não. Voltava mancando para casa. Eu chorava, 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 mas tomei a medicação da maneira correta, passei pelo processo correto e não permiti que pessoas erradas tocassem onde não deveria tocar. Então tragam isso para a vida de vocês. Ainda tem gente que não é curado porque não para de lamber suas feridas. Vocês estão aqui no projeto, estão tendo lives diárias, já teve live no passado, já teve encontro presencial, já teve um rasgar de alma, um rasgar de coração naquele lugar maravilhoso. Quem esteve disponível recebeu. Muitas pessoas foram só de corpo, mas não estavam disponíveis para receber e não receberam. Ah, não, aí eu fico me colocando no lugar de vítima, eu vou ficar aqui lambendo a minha ferida. Você sabe o que aconteceu comigo? Se chegar 10 pessoas na minha vida, eu repito a mesma história triste para as 10 pessoas. Você já contou toda a sua dor para todo mundo ao seu redor. E não para de falar da sua dor. Enquanto você não mudar o seu foco, o seu processo de cura não começa. O projeto está lá passando remédio na sua queimadura, passando um unguento, e você está lá lambendo. Não vai formar casca na ferida. Não vai formar casca na ferida. Então você mesmo está sendo sabotadora da tua cura. Sabotador da tua cura. Chega. O que você tinha que falar de tudo que você passou, você já falou. A partir de agora, muda. O que que eu faço? Não, peraí. Já passou, eu estou repetindo, repetindo, repetindo e nada muda. O que que eu faço agora? Não, já passou. Senhor, a gente tem que parar de perguntar, mas por que eu, Senhor? Por que eu passei por isso? Mas por quê? Por quê? Por quê? Muda. Ao invés de ficar perguntando isso, pergunta, Senhor, o que eu tenho que aprender com essa dor? Eu não aguento mais passar por isso, então eu vou mudar. O que que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? Eu quero aprender agora, porque a partir de agora eu vou olhar para o alvo. Filipenses 3 lá, não é? Eu vou seguir em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Enquanto eu ficar olhando para trás, eu vou tropeçar lá na frente, eu vou me estagnar minha vida. Então para de lamber tua ferida, deixa cicatrizar. Aleluia. Não fiquem bravos comigo em nome de Jesus. Queridos, eu já vou encerrar. Mas eu quero falar, a gente não pode deixar de encerrar sem falar do nosso exemplo, que é Jesus, não é? Jesus, ele amava todo mundo, mas ele não se abria para todo mundo. Jesus tinha os seus níveis de acesso, assim como nós também temos que ter, né? Jesus tinha toda aquela multidão, sentava com eles, falava com eles, mas eles não sabiam nada da vida de Jesus. Eles estavam ali para receber o que o Senhor tinha e eles recebiam, cada um ia embora e tudo bem. Eles não estavam ali por quem era Jesus, eles estavam ali para receber as bênçãos. A multidão, a multidão ouvia só eles, não tinha intimidade. Jesus tinha os discípulos, era um segundo nível de acesso. Jesus tinha os discípulos caminhavam com ele todos os dias, os discípulos sentavam na mesa com Jesus todos os dias, mas mesmo assim também não era o nível maior de intimidade que Jesus tinha. Aqueles 12 seguiram Jesus pelos 3 anos, mas não tinham acesso a tudo. Desses 12, Jesus tinha 3 que era mais íntimo dele. Esses últimos 3 acessavam os momentos mais íntimos do Senhor, viam as dores dele, choraram com ele. Nós temos que ter esse mesmo discernimento e essa mesma visão. Não é porque eu sou uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito de oba-oba, e eu amo estar cercada de pessoas, que todo mundo tem que saber o meu íntimo. Eu tenho que escolher quem anda comigo. Quem está ligado espiritualmente com o Senhor, porque essa pessoa vai saber me aconselhar. Ah, mas essa pessoa é minha amiga desde a infância. É de aliança? Então, não continua. É colega, não é amigo. Saiba discernir quem é o teu amigo para crescimento. Porque existem muitos amigos, assim como os amigos de Jó, que enquanto está em silêncio, está ótimo, está lá chorando junto, mas a hora que abre a boca te afunda. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Mas, Camila, então, como que eu faço para selecionar? Você pode fazer alguns questionamentos a respeito dessas pessoas que aparecem na sua vida. Veja quem te aproxima de Deus. Essa pessoa que está andando com você, está te aproximando de Deus ou está te afastando? Você está quase tirando o outro pé da casa do Senhor, porque essa pessoa está te convencendo, ou ela está te aproximando, como é que é? Essa pessoa, ela te confronta com amor, ou ela só passa a mão na sua cabeça e concorda com tudo que você fala? É necessário a gente confrontar. Quando a gente é amigo de verdade, a gente não, nossa, que legal, nossa, tá tudo. Nós temos que falar, mas nós temos que ter amor em nossas palavras, porque falar só o que eu quero, só o que eu acho que a pessoa precisa ouvir, eu não posso ser uma pessoa de dura serviço, eu não posso ter um coração duro, porque o fruto do Espírito é amor. Então, se eu não estiver falando através do fruto do Espírito, eu não estou falando palavras do Senhor, eu estou dando a minha opinião para a pessoa. E a minha opinião não importa para ninguém. Ela não edifica ninguém. Essa pessoa, ela ora com você, ela ora por você, ou ela só dá a opinião dela? Toda vez que você precisa de alguma coisa, ela vai falar: eu acho, por mim, não sei o quê. Não. Tá passando por isso, bora aqui, põe o joelho aqui, bora orar, bora fazer, não, você vai vencer, você vai romper, você vai. Como é essa pessoa? Essa pessoa, ela guarda as confissões que você faz, ou ela espalha para A, para B e para C? Essa pessoa, ela tem vida com Deus também, ou ela só tem palavras bonitas? As palavras dos amigos de Jó também eram bonitas, mas eram opiniões, não eram inspiradas por Deus, não vieram do trono do Senhor. E afundaram ainda mais a situação de Jó. Eles foram um peso para Jó.
E para você, essas pessoas que você tem dado acesso, família, gente no trabalho, amigo, elas estão te afundando ou elas verdadeiramente estão sabendo te aconselhar? Essas pessoas que não se encaixam nessas perguntas que eu fiz para vocês, elas podem estar ao seu redor sim, você deve amar elas, porque nós precisamos amar a todos, mas você precisa pôr um limite. Não, até aqui você vem, daqui para cá você não vem. Eu te recebo no meu alpendre, na minha varanda aqui. Na minha sala e na minha cozinha você não entra. Não dê acesso. Não dê acesso. Eu vou voltar lá naquela primeira coisa que eu falei lá no começo. Você precisa aprender a discernir. Nem todo mundo que chega na sua vida precisa entrar na sua vida. E nem todo mundo que entra na sua vida precisa ver tudo o que você tem ou tudo que você é. O discernimento vem de você. E se você não tem ainda neste momento, peça ao Senhor, porque Ele vai te entregar. Senhor, abra os meus olhos espirituais. Senhor, me dá a visão. Essa pessoa que está aqui comigo é para caminhar comigo? Eu posso colocar ela dentro do meu quarto ou é só para tomar um cafezinho comigo, sentado na cadeira de balanço lá fora da minha vida? Deus pode enviar a pessoa certa, mas a decisão de proteger o seu coração, selecionar os acessos e cooperar a sua cura, com a sua cura ainda é sua. A decisão de cooperar com a sua própria cura é sua. Você pode estar rodeado de pessoas certas. Aqui no projeto tem pessoas muito corretas, muito certas para te ajudar e caminhar com você. Mas você está aceitando o processo? Você está pronto para ouvir as verdades que você precisa ouvir? O seu coração está disponível para receber? Deixa essas pessoas aqui esfolarem a tua ferida para não ficar cicatriz amanhã, queridos. Em o nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Mais uma vez, não guardem a parte ruim no coração de vocês, fiquem com a parte boa. Em nome de Jesus, eu sou muito legal. Mas eu falo em amor com vocês. Mas assim, como amiga de verdade, eu preciso falar a verdade para vocês. Em amor, mas eu preciso falar a verdade para vocês. Não sejam vítima das circunstâncias. Se posicionem. Se posicionem. Eu também tive as mesmas dores que vocês. Chorei, fiz minha malinha, saí, vim embora. Quando num culto, no primeiro culto que eu assisti sozinha, eu sentei e falei: Senhor, hoje é a última vez que eu choro por este motivo. A partir de hoje eu não choro mais. A partir de hoje eu choro por outros motivos, eu choro de alegria, eu choro por outros processos, mas esse processo se encerra hoje na minha vida e a partir de hoje eu me levanto para fazer a obra do Senhor, eu não quero mais ficar sentada neste banco. E nunca mais fiquei sentada, nunca mais derramei uma lágrima daquele dia que eu pedi. Eu só falei: guarda o meu coração. Levantei, olhei para a pastora e falei para ela: a partir do próximo culto, eu estou aqui para servir onde você me colocar. E fui trabalhar. E, de verdade, por este motivo, nunca mais chorei. Mas foi uma decisão. Então, decida. Ah, tá doendo. Você não sabe a dor que eu tô. A sua eu não sei, eu sei a que eu tive. Mas eu sei que em um momento eu tive que me decidir e dar um basta, porque a minha vida estava passando. Eu não queria terminar a minha vida passando no lamento. A nossa vida é muito curta, é muito boa e é muito abençoada e foi Deus que me deu e eu quero aproveitar tudo que Deus tem para minha vida. Então passem a olhar para Deus, passem a olhar para o alvo, passem a olhar para frente. Senhor, eu quero enxergar lá longe, ó, o que o Senhor tem para mim é para lá que eu vou. Para trás é Satanás que está. Deus não está lá atrás, não. Eu não estou lá atrás, não. Deus está lá na frente, Deus está aqui comigo. E eu vou chegar lá onde ele está. Para trás é Satanás. Então rejeitem, rejeitem. Ficou para trás. Vamos caminhar, bola para frente. Mas procurem as pessoas certas para caminhar com você e acessar o seu coração da maneira correta. Amém? Eu devolvo aí para o Elias. Obrigada, Elias.
Elias, você tá sem som, tá? Mudo. E agora, eu tô com som ou tô sem som ainda? Agora sim. Tá normal ou tá chiando? Gente, Deus abençoe, Camila, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Obrigado pelo seu sim, tá? Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas aqui. Tenho certeza que Deus falou aos corações de muitos, tá? E grandes coisas o Senhor já está fazendo em nós, né? Deus seja louvado. E já vamos encerrar não, já vamos orar, tá? Já vou orar, nós já vamos orar aqui. E, gente, Provérbios 4:23 diz uma verdade muito grande. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E o Ezequias, quando abriu o palácio para mostrar o que não devia, isso foi o Isaías 39. No 38, ele tinha recebido uma cura milagrosa. Uma cura milagrosa. Estava empolgadérrimo, né? Foi curado, recebeu 15 anos de vida a mais, estava empolgadão. E abriu o que não devia. E tem dois extremos que faz você tomar essa decisão. É muito alegre ou na muita tristeza, na muita dor. Então toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado. E aqui eu não vou repregar em cima do que a Camila... Camila, você é maravilhosa, tá? Deus seja louvado pela sua vida. Viu? Ela fala mansinho, ela fala com jeitinho, ela tem jeito para falar, e você vai aí, ó. Deus vai trabalhando no coração endurecido, às vezes o coração tá um pouco duro, e Deus vai dando o direcionamento, tá? E para encerrar, em Lucas 5, fala sobre 4 amigos que carregaram o amigo paralítico para Jesus curar. Então, enquanto uns amigos de Jó, né, abriram a boca para falar a situação que não deviam, outros amigos se aproximaram de Jesus, levaram, romperam, abriram o telhado e jogaram o cara, mais você faz. Então, não importa o método da situação, mas levaram, entendeu? E assim são esses amigos que tem que cultivar para nossa vida e abrir. Quem tem acesso? Aí, para a gente encerrar, vamos orar e com essa pergunta: quem tem o acesso ao seu coração? Quem tem acesso? Tá? Quem tem acesso ao seu coração? Amanhã é o nosso 10º dia e vai ter também uma outra convidada que vai ministrar. Não vou falar quem é. Se você quiser saber, você vem amanhã, você assiste amanhã, tá? E é isso, tá? Vamos orar para que Deus te dê sabedoria para você escolher essas amizades aí, para você escolher quem você abre o seu coração, para você entender, para você ver, para você realmente, para você também não ficar buscando atenção. A tua vida não é vitrine para você ficar expondo com todo mundo, querendo atenção, querendo validação, mostrando, postando tudo. Não. Deus vai te dar sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Então, você que pode, feche os seus olhos, nós vamos orar. E ao final, né, quem tiver alguma coisa para compartilhar aqui, fica na live que você vai ter oportunidade, tá bom? Eu sei que tem pessoas que precisam sair para trabalhar, tem os afazeres, tem criança, levar menino na escola e etc. Tá? Fique à vontade, Deus abençoe. Mas nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro crendo, Senhor, que o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, e o Senhor falou com cada um aqui. O Senhor usou a vida da Camila para falar conosco, Pai. Espírito Santo, nós precisamos, Pai, vigiar as portas de entrada do nosso coração. Nós precisamos vigiar para estar atentos aos níveis de acesso, às pessoas que acessam a nossa vida. Espírito de Deus, que o Senhor possa, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nessa tarde ou nessa noite, dessa pessoa que ouve e vê esse vídeo, Espírito de Deus, que o Senhor possa dar sabedoria para ela, dar sabedoria para ele, para que ele possa enxergar, Senhor, para que ele possa ter o discernimento de quem está ao lado dele, de quem está querendo só apenas saber da situação,
do tamanho do estrago, apenas para validar, para sair falando. Em nome de Jesus, Pai, assim como os babilônios fizeram, assim como Ezequias tomou uma decisão errada de mostrar o que não devia, mostrou o tesouro, e esse tesouro depois foi tido como prêmio. Não deixe, Pai, que os inimigos acessem. Não deixe, Pai, que os inimigos acessem os tesouros, Pai, que só o Senhor ou só pessoas de alianças podem ter acesso. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, ungir, que o Senhor possa nos dar o direcionamento necessário. Em nome de Jesus, afasta de nós, Pai, tudo aquilo que está nos atrasando, toda a mentalidade, toda a ação de comiseração, de autocomiseração. Em nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, seja uma manhã de transformação, seja uma manhã de posicionamento no Senhor, seja uma manhã, Pai, que esse homem e essa mulher que nos ouve agora, em nome de Jesus, já vai dizer um basta, Espírito Santo, vai aprender a dar uma resposta curta também, se perguntar, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, porque não é necessário, Pai, saber, assim como Eliseu e Geazi, Pai, a mulher, a sunamita, foi levar a palavra, não contou para Geazi, o filho tinha morrido, mas não contou. Ela falou assim, não, eu vou falar com o profeta, porque o profeta pode resolver o meu problema. Assim na nossa vida também, que nós possamos, Pai, ter essa sabedoria para compartilhar apenas com quem realmente tem a direção do Senhor, com quem realmente tem a palavra do Senhor, Pai, para nos curar, para nos sarar, para nos dar a porção necessária. Espírito Santo, nós oramos, Pai, para que o Senhor dê essa sabedoria. Nós oramos também para que nós possamos nos posicionar, parar com esse espírito de autocomiseração, parar de ficar lambendo as feridas, parar de ficar, Pai, nesse lugar de vítima. Nós não aceitamos isso, Senhor. Nós não aceitamos isso em nome de Jesus. E nós nos levantamos, escolhemos, decidimos, assim como foi falado, decidimos, Senhor, chorar até aqui por esse motivo. Mas a partir de hoje não choraremos mais. Chorarei por outro motivo ou por outra situação. Por esse, o basta é agora. O basta é aqui. Por isso, nós cremos, Senhor, que o Senhor está fazendo algo novo em nosso meio. O Senhor está fazendo diferente. O Senhor está fazendo algo transformador. Em nome de Jesus. E nós também, Senhor. Assim como foi ministrado nessa live, assim como foi ministrado pela vida da Camila, assim como o Senhor falou aos nossos corações aqui, nós também, Pai, podemos ajudar alguém. Nós podemos também dar uma direção, uma palavra de sabedoria, uma palavra de direcionamento para alguém. Por pior que seja a nossa situação, por mais dolorido que seja, nós conseguimos, porque o Senhor, o Espírito está em nós, habita em nós, e o Senhor está conosco. Por isso, Senhor, assim como o bom samaritano, assim como uma pessoa que chegar necessitada, precisando de um amparo, de um acolhimento, de uma ajuda, nós nos dispomos a fazer. Nós nos dispomos, Senhor, a ajudar. E nos permitimos, Senhor, ser ajudados. Nos permitimos, Senhor, ser curados. Em nome de Jesus, Pai. Que essa manhã seja uma manhã de renovo, seja uma manhã de cura, seja um dia transformador para a honra e glória do Senhor. Dê sabedoria a cada um de nós, um dia de paz, tranquilidade, abençoado para a glória do Senhor, Pai. E aquilo que está atrasando a nossa vida, nosso processo de cura, cai por terra agora, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E escreve no comentário aí, ó. Eu guardo o meu coração. Eu guardo o meu coração. E guardar é de proteger, não é de se esconder, de fugir, não. Eu guardo o meu coração. Por quê? Porque você entendeu que não é todo mundo que tem acesso ao teu tesouro, tá? Porque ele é o teu tesouro. Então, assim como eu li Provérbios 4:23, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Eu guardo o meu coração, eu também guardo o meu coração. Gente, Deus abençoe vocês. Para você que está ao vivo aqui comigo, vamos tirar foto. Não sai ainda, vamos tirar foto. Para você que está no YouTube, até amanhã. Amanhã no nosso 10º dia, uma outra convidada especial. E não perca, tá? Não perca esse 10º dia. Tá bom? Deus abençoe e até